Olá, tudo bem? Sou o professor Wagner Bertolini, professor de Química. Hoje nós vamos estudar um assunto muito bacana e sempre presente em provas de concursos. Por quê? É um assunto que a banca gosta muito dela, né? Muito desse assunto, muito da cinética química. Tem questões, digamos assim, de raciocínio. Você não precisa muito de cálculo, é mais conhecer os principais aspectos da cinética que você consegue matar a charada. Então, o que nós temos da cinética de uma maneira geral? Primeiro, nós vamos ver o conceito. A cinética é a parte da química que se preocupa em estudar a velocidade das reações. Então, nós vamos ver como é que as reações se dão, por qual velocidade. Ela é rápida, ela é lenta, ela é moderada, ela é rapidíssima. E também nós vamos ver fatores que nós podemos modificar com a finalidade de, normalmente, acelerar a velocidade das reações. Por que eu disse normalmente? Porque nem sempre a gente quer que uma reação seja rápida. Mas, numa indústria, o que a gente mais quer é que ela seja rápida. Por quê? Tempo é grana. Então, quanto mais rápido a gente consegue ter uma reação, melhor. A gente espera menos tempo para chegar a um determinado produto. Agora, imagina você que tem aquela cadeirinha de praia que é de ferro e você percebe que ela começa a oxidar, que ela começa a estragar, a enferrujar. Pô, você não queria que essa reação fosse rápida. Você queria que ela fosse lenta e que nem existisse. Tá certo? Por isso, meus caros, até mesmo na nossa fisiologia, nós temos aqui, digamos assim, formas de acelerar certas reações e formas de retardar certas reações químicas. É isso que basicamente nós vamos ver nesta aula de hoje. Então vamos lá, olho na tela, vamos ver o nosso primeiro slide. Cinética química, um assunto da química aqui com o professor Wagner Bertolini. Beleza? Primeiro slide. Cinética química, eu já disse que é parte da química que estuda a velocidade das reações e os fatores que a influenciam. Professor, que fatores são esses? Tranquilíssimo. Você vai ver que é muito tranquilo aprender esse assunto. Existem alguns gargalos nesse assunto que eu vou chamar a sua atenção quando a gente for discuti-los. Mas, de uma maneira geral, é um assunto tranquilo. É muito importante que você compreenda a cinética, porque normalmente nos editais, o próximo tópico que vai envolver esse conhecimento são os equilíbrios químicos. Portanto, fique esperto, fique esperta, para que você não vacile aqui, para que você fique muito afiado ou afiada para o nosso próximo tópico de fundo, que são os equilíbrios químicos. Vamos pensar na seguinte situação. Você tem um veículo e esse veículo ele é equipado com um airbag. Quando nós temos um acidente, você gostaria que o airbag demorasse muito para inflar aquele saco de proteção ou fosse uma reação extremamente rápida? O que você acha? Então vamos criar aqui um raciocínio. Se você vem conduzindo o veículo, ele tem o airbag, ocorre um acidente, aquela bolsa que vai inflar, aquele saco do airbag, ele tem por qual finalidade de estar presente no seu carro? Te proteger. Você não quer que essa proteção demore para ocorrer. Por quê? O impacto, por exemplo, de uma colisão é muito rápido, é questão de milissegundos. Daí, você pode ser projetado ou para a lateral, mas vamos pensar para frente do veículo. Para a lateral também. Mas vamos pensar, por exemplo, no motorista ou o passageiro dianteiro. Ali ele vai encontrar o painel. E o painel tem uma certa rigidez. E tem também o para-brisa, o vidro dianteiro, que pode acontecer lesões muito graves, principalmente o impacto com a cabeça. Daí, nesses airbags, olha que coisa interessantíssima. Nós temos ali um material no estado sólido. Por que ele está no estado sólido? Para ocupar um espaço, um volume muito pequeno. Só que quando esse material
ele sofre um estímulo, que nós vamos ver do que se trata esse estímulo. Ele vai receber energia o suficiente para que reações químicas ocorram dentro ou entre esses sólidos que estão presentes no airbag. E ao reagir, nós vamos ter uma característica muito interessante aqui. Nós teremos a produção de uma grande quantidade de gases. Daí, esse saco do airbag ele vai inflar rapidamente. Esta é a ideia e eu vou trazer essa imagem para a sua cabecinha aqui nesse slide. Nós temos compostos no estado sólido, certo? Compostos no estado sólido. E aí, meus caros, esses compostos, ao terem um impacto, tem um dispositivo que vai gerar uma faísca e vai fazer com que ocorra uma reação entre eles. Esses caras que vêm antes da seta são chamados de reagentes. Isso você já sabe. E após a seta nós temos os produtos. Observem que nós temos 9 mols de gás nitrogênio. 9 mols. Esses 9 mols de gases vão ocupar um grande volume. Observem que para essa estequiometria nós temos 9 mols. Só para você ter uma ideia, 1 mol de um gás na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, ocupam 22,4 litros. Então nós teremos aí, arredondando, quase 200 litros de gás inflando esse saco, inflando esse compartimento, protegendo, portanto, o passageiro do veículo. Isso acontece de uma forma muito rápida, muito rápida. Quer dizer que todas as reações são rápidas? Não. E é isso que nós vamos começar a trabalhar a partir de agora. Vamos ter uma ideia de velocidade das reações. E você pode me perguntar, professor, como que se dão as reações? Como é que nós temos fatores influenciando nessas reações? Nós vamos ver isso passo a passo. Então dê uma olhadinha. Nós temos uma coisa muito comum nas nossas casas, que são alimentos que ficam fora da geladeira. Se você deixa um alimento fora da geladeira, esse cara está recebendo muita energia, está recebendo o calor do ambiente. E esse calor ele é empregado também para acelerar reações químicas. Daí, o alimento tende a se decompor, a se estragar mais rapidamente. Por isso, para a gente diminuir essa velocidade de decomposição, que é uma degradação, a gente costuma guardar o alimento onde? Na geladeira. Porque resfriando, nós vamos retirar calor do alimento, nós vamos retardar as reações e ele vai durar, digamos assim, um maior tempo. Existem reações que ocorrem em questão de horas, outras acontecem em questão de dias e algumas acontecem em questão de milissegundos, como a do airbag. Existem reações que levam milhares de anos, como por exemplo a produção de petróleo. Então dê uma olhadinha que nós temos diversos tipos de reações quanto à velocidade. Ela pode ser moderada, ela pode ser lenta, ela pode ser muito rápida. Daí, vocês estão vendo esse gráfico? Não se apavorem. A análise gráfica é uma coisa muito fácil de você fazer, desde que você tenha uma boa explicação inicial, tenha uma boa ideia de como se analisa. E aqui não é difícil. Por quê? Nós temos no gráfico o eixo Y e o eixo X. Em cada uma delas nós vamos ter um tipo, cada tipo de eixo nós vamos ter uma grandeza. Então muito disso é interpretativo. E eu vou trazer para vocês algumas dicas de como é que você pode interpretar, observações que você deve fazer, tá certo? Para que você já comece a compreender a cinética. Então, normalmente, o que a gente tem é o seguinte, eu vou pegar uma reação muito simples. Uma substância A se transformando numa substância B. A se transformando em B. A é o reagente,
Aí nós vamos indicar por uma seta essa equação, indicando de quem para quem, do reagente para o produto. E o B, nesse exemplo, é produto. Primeira observação que você já pode ter na sua cabeça. Primeira, anote aí no seu papel. Toda vez, sempre que você tiver uma curva representando a cinética da equação, você vai ter linhas ou curvas que são descendentes e outras que são, ou outra que é ascendente ou são ascendentes. Numa linguagem bem simples, passando o tempo, aquela linha que vai diminuir, ela sempre pertence a um dado reagente. Então, primeira observação, olhou para um gráfico que tem concentração de um participante em função do tempo, a substância que está diminuindo com o passar do tempo é reagente. A substância que a sua curva está aumentando progressivamente com o decorrer do tempo é produto. Aqui eu coloquei A para B, A dando B, você vai ver que é bem tranquilo. Mas existem reações que são mais complexas. E você analisa como? Da mesma maneira. Eu vou dar para vocês uma dicasinha, né? Alguns macetes no decorrer dessa análise gráfica. Então vem aqui, toda linha que está diminuindo, observem, ó, aqui é o tempo. No tempo zero, quanto tem da substância em verde? Não tem nada. No tempo zero, quanto tem da substância vermelha? Tem o máximo. Vamos analisar só a substância vermelha? O tempo vai passando e a quantidade dela vai diminuindo. Certo? Toda substância cuja curva ou concentração vai diminuindo, você já pode concluir que é um reagente. Nesse caso, nós só temos uma curva. Portanto, esta curva corresponde à substância A. Pelo outro lado, toda substância que vai aumentando, veja, aumentando, nós temos aqui o que vamos chamar de produto. Neste caso, é a substância B. Percebam que chega um momento em que nós praticamente não temos aumento. Ó. Significa que aqui nós chegamos a um limite. Quando você tem esse platô, vamos dizer assim, ó, até aqui a gente teve reação se processando, ó, até aqui. A partir desse momento, a reação já não altera mais a quantidade de produto. Provavelmente, se você observar, é porque o reagente A, né, o reagente A foi consumido e ele deixa também de ser consumido. Isso é uma análise inicial, bem grosseira. Nós vamos melhorar bastante essa nossa interpretação. Tá legal? Então, quando eu pergunto a vocês, quando você anda de veículo, vai fazer uma viagem, você já viu alguém falar assim, nossa, meu veículo percorre 15 km por litro de combustível. 15 km distância por litro de combustível. Certo? Aqui na química, isso é muito mais relacionado com a física do que com a química. Aqui na química, nós vamos nos preocupar com a variação de quantidade, tanto de reagente, que vai diminuir, quanto de produto, que vai aumentar. Por que o produto vai aumentar? Porque antes ele não existia. A gente só tinha, por exemplo, no exemplo passado, só a substância A e não existia a substância B. Aí a substância A começa a reagir, parte dela vai diminuindo, começa a produzir a substância B e a sua quantidade com o tempo, uma diminui, a outra aumenta. É óbvio isso e eu acho que é bem tranquilo para todo mundo compreender. Agora, na química, nós temos diversas grandezas químicas, diversas formas de expressar quantidade, e você conhece alguma delas, como, por exemplo, litro, volume, massa, número de mols, e nós temos também uma grandeza chamada concentração. Portanto, qualquer uma dessas grandezas pode ser colocada no eixo Y, qualquer uma dessas grandezas. Mas a ideia que você vai ter para calcular a velocidade
é a mesma. E eu ainda vou aproveitar mais uma coisa. Eu falei da ideia da sua viagem. De repente você está viajando, com seu pai, com a sua mãe, com seu namorado, seja com quem for, você dá uma olhada no velocímetro e ele está marcando 120 km por hora. Naquele instante, 120 km por hora. Isso que a gente chama de velocidade instantânea ou a velocidade daquele exato momento. Mas, por diversos fatores, tem um veículo na frente, a pista ter uma redução do seu limite de velocidade, por ter curvas, por ser uma estrada mais sinuosa, você não consegue manter 120 km constantemente. Você oscila 90, 80, 70, 95, 100, passa num pedágio tem quase zero. Se tiver, né, os dispositivos, você passa ainda um pouquinho maior, né? Aí você percebe que vocês andaram na viagem 180 km em 2 horas. 180 km em 2 horas. Na física, o seu professor iria perguntar qual é a velocidade média. Aí você já sabe. A velocidade média na física você calcula assim. Velocidade média. Deixa eu mudar aqui da cor da caneta. Pronto. Você calcula assim. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Então a velocidade média nesse caso, você percorreu 180 km no espaço de 2 horas. Aí você fala, professor, então minha velocidade média é de 90 km a cada hora. Beleza. Percebam que é um ΔS, que é a variação de espaço pelo intervalo de tempo, certo? Na química vai ser praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Só que a mudança aqui, ela é bem tranquila. Em vez de ΔS, eu vou ter aqui ΔQ. O que é ΔQ? Ah, eu não sei, meu professor costuma colocar ΔN. Eu coloco ΔQ, de quantidade. Vai variar uma dada quantidade a partir de um certo intervalo de tempo. Então, de uma maneira geral, vamos ver aqui, cinética química é a razão. Toda vez que você encontrar a palavra razão, é a divisão entre a quantidade consumida se tratarmos de reagente, ou podemos analisar sobre o prisma dos produtos, então é a quantidade produzida, produtos, certo? De cada substância e o intervalo de tempo, que é o nosso ΔT. Então isso aqui é a segunda parte, é o ΔT, em que isso aconteceu. 2 observações. Nós podemos analisar toda a cinética a partir ou do reagente, ou do produto, ou de qualquer participante. A banca pode pedir uma velocidade média, que expressa uma velocidade geral, mas ela pode ser específico para um dos participantes que a equação nos apresente. Então é muito comum, tá certo? Ela questionar, ou ela fazer a seguinte jogadinha. Ela te dá a velocidade de um dos participantes e pede do outro, tá certo? Por que isso? Porque você sabe que uma equação química, ela tem o seu ajuste estequiométrico. E normalmente ela vai te dar um cara que tem um certo coeficiente na equação, que é diferente do outro, que é para ver se você vai errar. Essa é a sacada da banca, tá certo? Mas a gente vai ver isso com um pouquinho mais de calma adiante. Não vamos nos apavorar aqui não, beleza? Prosseguindo. Então a velocidade média é a variação da concentração, ou seja, da quantidade, em função do tempo. Como é que a gente determina a variação da quantidade? É a quantidade final menos a quantidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, de uma maneira geral, ela sempre vai apresentar valores negativos se a gente analisar a velocidade para um reagente, e ela sempre vai apresentar valores positivos quando a gente analisa produtos. Por que isso?
Porque reagentes sempre se desgastam, se gastam, são consumidos. Sempre nós vamos ter, com o passar do tempo, menos reagente do que tinha antes. Então, quando você faz a situação final menos a inicial, a final sempre é menor do que a anterior. Esse sinal é muito relevante para os nossos cálculos? De uma maneira geral, não. Mas eu quero que você saiba que se aparecer sinal negativo e positivo, você já compreende o porquê. Tá certo? Negativo, reagente. Positivo, lembra? Positivo com P, produto. Normalmente, as bancas não questionam o sinal, tá bom? Então nós vamos dar uma olhadinha num exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Como é que nós vamos calcular a velocidade de uma reação quando a proporção entre o número de mols é diferente? Então, por exemplo, nós temos aqui 2HI produzindo 1 mol de H2 e 1 mol de I2. Ele pode pedir a velocidade, por exemplo, do H2 em relação ao HI. Mas, prestem atenção, um grande bizu para vocês. Se as concentrações forem dadas ou a quantidade em mol for fornecida, você já deve saber o seguinte, que substâncias com coeficientes estequiométricos iguais apresentam velocidades em concentração ou número de mol iguais. Tá certo? Massa. Nunca trabalhe com massa. Eu sempre recomendo que você converta a massa. Por exemplo, vamos pegar essa substância aqui, ó. Se ele disser que aqui foram, sei lá, vou chutar 80 gramas, e ele pergunta, quantos mols foram produzidos dessa substância? Cara, não trabalhe com gramas. Converta esse valor em mol, e aí você vai ter essa quantidade em gramas representando X mols, e aí você vai saber a seguinte relação, que para cada 2 mols desse, vai produzir 1 mol desse e 1 mol desse aqui. Então, se aqui consumir X, aqui vai produzir X e aqui vai produzir X. Só que cuidado, ó, o coeficiente é importante. Então, se aqui é X, aqui vai ser metade de X e aqui vai ser metade de X. Por isso, ó, a velocidade da variação da concentração do HI é 2 vezes maior que a velocidade de variação de concentração dos demais. Aqui é H2, né? Não é N2 não, aqui é I2. Beleza? Então vejam, eu vou trazer para vocês um cálculo aqui de uma reação qualquer, só para você compreender. Vamos lá? Vamos fazer essa nossa avaliação inicial? Tem uma tabela. Olha a tabela de tempo em função da quantidade formada. Se é formada, é do produto. Então vamos ver. Se a quantidade formada, a gente já sabe que o produto que nós temos aqui é um só, ele é único. Portanto, essa quantidade é do produto, beleza? Daí, meus caros, o que você tem que fazer? Você tem que pensar o seguinte. No tempo zero, começou a nossa reação, começou a nossa brincadeira. Quanto nós temos de produto? Normalmente a resposta é a mesma. No tempo zero, a quantidade inicial é 0. Aí, vamos pensar na velocidade em 4 minutos. Então, o tempo decorrido é de 4 minutos. Observe que nós temos informações para 4, 6 e 10 minutos. Eu vou fazer um cálculozinho com vocês, rapidinho aqui no canto, para depois chegarmos a uma informação importante. Uma conclusão que é relevante. Veja aqui. Então, era 0, em 4 minutos passou a 12 mols. Vamos calcular a velocidade média? Quanto que é o ΔT? É a quantidade final menos a quantidade inicial. Tempo final menos tempo inicial. Certo? Eu vou usar isso aqui. E agora, que eu vou chamar aqui de situação A, eu vou fazer o cálculo. Quanto que é a velocidade? Quanto que é a velocidade média de 0 a 4 minutos? Quanto? Então a velocidade média vai ser quantidade final 12, inicial 0, tempo final 4,
tempo inicial, 0. Tá certo? Então, ó, quantidade final 12, menos 0 dá 0, aqui dá 4. Então, nós vamos ter uma velocidade de 3 mols por minuto. Beleza. Mas a banquinha, pode te sacanear? Não, ela pode pedir mais uma coisa. Quanto seria a velocidade média de 0 a 6 minutos? Agora que a gente já sabe, eu vou agilizar aqui, ó. De 0 a 6, então eu quero analisar esses valores, certo? De 0 a 6, esses valores. Quanto que é a quantidade final? 15. A inicial, 0. Quanto que é o tempo inicial? 0. O tempo final, 6. Então, nós vamos ter uma velocidade média de 15 dividido por 6. Eu vou dividir por 3, aqui vai dar 2, e aqui vai dar 5. E aí eu divido, vai dar 2,5 mol por minuto. Certo? Ele pode também te pedir a velocidade do 0 a 10 minutos. Como é que a gente faz? Faz da mesma maneira. Vamos ver? Então, de 0 a 10 minutos, eu estou analisando esses valores da tabela. Quanto que é a quantidade final? 20. Quanto que é inicial? 0. Quanto é o tempo final? 10. Quanto é o tempo inicial? 0. Portanto, a velocidade final aqui, vou chamar aqui de situação B, certo? Aqui situação C. Então, a velocidade aqui vai ser 20 dividido por 10, que vai dar 2. Ou seja, a velocidade média vai ser 2 mols por minuto. Belezinha? Primeira coisa que eu quero que você observe. Primeira coisa. Vamos comparar essas velocidades? Eu fiz o cálculo de 0 a 4, de 0 a 6, de 0 a 10. Então, quando dura 4 minutos, a reação, quando ela teve uma duração de 4 minutos, qual foi a velocidade? 3 mols por minuto. Se ela durar mais tempo, quanto vai ser a média? 2,5. E se ela demorar 10 minutos, quanto vai ser a média? 2 minutos, 2 mols por minuto. Então vocês observam que era 3, aí 2,5 e aí 2. Certo? Observe que com o decorrer do tempo, a velocidade média vai diminuindo. Ela vai diminuindo. Por quê? Simples. Quanto mais tempo passa, menos moléculas de reagente a gente tem. E mais moléculas de produto a gente também tem. E aí o que acontece? Essas moléculas de reagente, elas precisam se encontrar. O produto que está ali dentro do mesmo frasco atrapalha esse encontro. Então, além de ter menor quantidade de reagentes, a quantidade de produto também vai dificultando esses encontros entre as moléculas dos reagentes. Quando eu falo encontro entre as moléculas dos reagentes, é porque elas precisam se encontrar. Eu vou trazer para vocês o cálculo aqui, bem mais bonitinho, mais organizadinho, mas no final das contas é isso que eu queria mostrar para vocês. Certo? Professor, a banca poderia pedir a velocidade de 4 a 6 minutos? Poderia. Como é que você faria? Da mesma forma, você pegaria a quantidade em 6 minutos, menos a quantidade em 4 minutos, o tempo é 6, o tempo menor é 4, faria esse cálculo. Então, sem muita novidade, sem muito apavoro. Beleza? Quando eu mencionei que é importante que você compreenda que produtos e reagentes estão nos mesmos frascos, dentro do mesmo frasco, e esses caras começam a se chocar, a trombar, o produto vai dificultando a reação acontecer. Eu vou voltar aqui um slide quase que inicial. Olha aqui. Percebam que no começo formamos mais rapidamente o produto. Deixa eu mudar a cor da caneta. Ora, no início, num tempo pequeno, olha a variação que nós tivemos. Vamos supor que aqui fosse 4 minutos. Aí a gente tem aqui 6 minutos. Olha a variação que nós tivemos. Essa foi a variação para 4. Essa foi a variação para 6. Tá certo? De 4 para 6. Pouco, né? Aí quando a gente começa a aumentar,
Olha aqui, quando a gente está, por exemplo, com 12 minutos, tudo bem que a quantidade final, por exemplo, aqui, ó, quero 20, eu quero 15, eu quero 12. Mas observem que a gente vai gastando um tempo bem maior por uma variação menor de produto. Tá certo? Então esse é um aspecto bacana para você guardar, interessante para você avaliar, porque eu já vi banca pedindo, ele te dá um gráfico. Talvez eu tenha esse treinamento aqui, digamos assim, ele te dá um gráfico, ele não te fala absolutamente nada, ele só te dá um gráfico, com concentrações em decorrer do tempo, e ele fala qual é a equação desta reação. Você fala, meu Deus do céu, só tem um gráfico, como que eu vou saber qual que é a equação? É tranquilo, você vai aprender isso aqui comigo de uma forma bem suave, digamos assim, bem tranquila. Belezinha? Então, nós vamos ver agora algumas coisas, alguns fundamentos teóricos que eu julgo serem muito importantes para que você compreenda muito bem, que aí você vai tirar de letra essas situações. No próximo bloco, não agora.